Vamos iniciar hoje, eu, professor Vinícius Lemos, o curso sobre ação rescisória no novo CPC. Então, serão uma série de aulas sobre ação rescisória nesse novo CPC, as suas implicações e tudo mais. Essa primeira aula é bem introdutória sobre a conceituação da ação rescisória. A ação rescisória está no artigo 966 do Código de Processo Civil, onde ela fala sobre a possibilidade de uma ação que pode rescindir uma decisão transitada em julgado. E por isso o nome de ação rescisória. Então nós temos um primeiro ponto que é uma ação que impugna uma decisão. E temos que fazer uma primeira distinção entre a ação rescisória e os recursos. Os recursos são um prolongamento da ação, uma impugnação de uma decisão dentro da ação. A ação rescisória, como um meio autônomo de impugnação de decisão, ele não impugna dentro da própria ação, impugna numa ação autônoma que vai visar rescindir uma decisão transitada em julgado. Ou seja, eu tenho um processo, esse processo transitou em julgado e entrarei com a ação rescisória. Então esse é o primeiro ponto aqui comparativo em relação aos recursos. A conceituação é: a ação rescisória é uma ação desconstitutiva que visa aqui anular uma decisão em regra de mérito transitada em julgado pela existência de um vício elencado no artigo 966 do Código de Processo Civil para, após a rescisão, após a anulação da decisão, proferir-se, em regra, um novo julgamento. Ação desconstitutiva de uma decisão transitada em julgado que, por ser viciada, você quer essa rescisão, essa anulação. Então esse é o primeiro ponto. E aí vamos falar sobre os pressupostos da ação rescisória. Os pressupostos para ser cabível essa ação rescisória estão elencados em 4 pontos. Nós temos aqui a visão em relação ao objeto da ação rescisória. O objeto da ação rescisória é uma decisão. Então, essa decisão precisa ser impugnada. Sem decisão, não tem aqui a visão em relação à ação rescisória, porque você rescinde uma decisão. Essa decisão pode ser uma decisão de mérito, em regra, porque o próximo pressuposto, e aí eu explico os dois juntos, é a coisa julgada, o trânsito em julgado. Então essa decisão proferida em um processo precisa ter transitado em julgado, formado uma coisa julgada. Então precisa da existência de uma decisão e que essa decisão forme coisa julgada, ou seja, precisa do trânsito em julgado, porque enquanto não houver o trânsito em julgado, cabe recurso, alguma espécie de recurso. E aqui, ao transitar em julgado, forma coisa julgada. Essa coisa julgada precisa ser coisa julgada material. O que é material? De mérito. Então precisa aqui que a ação que se visa rescindir tenha enfrentado o mérito. E explico. Porque se é uma ação em que não se enfrentou o mérito, então nós temos uma decisão meramente extintiva, que por mais que tenha vício, ela não afeta aqui a possibilidade de eu entrar com uma nova ação. Então, se eu tiver uma ação em que o juiz extinguiu por indeferimento da inicial, por ilegitimidade passiva ou por qualquer outro vício do artigo 485, eu posso demandar de novo. Então, por mais que o juiz decidiu isso por crime, por prevaricação ou porque cometeu-se algum outro vício aqui elencado como possível de ação rescisória, se eu posso entrar com outra ação, melhor entrar com outra ação do que eu rescingir algo que eu posso demandar de novo. Então, por isso que nós temos coisa julgada material. Decisão que forma coisa julgada material. Em regra. Em regra por quê? Porque também é cabível rescisória de uma decisão
transitado em julgado, mas que impede uma nova ação, que seria uma decisão, por exemplo, de perempção. Eu posso entrar com uma ação por 3 vezes, na terceira vez, se o juiz extinguir a minha ação, eu não posso entrar com uma 4ª, então essa ação é sem mérito, mas eu preciso rescindi-la para que eu possa exercer o meu direito. Então, essa seria uma outra possibilidade. E também decisões que versem sobre a admissibilidade de recurso, que não falam sobre o mérito do processo, do recurso, mas que pararam na simples admissibilidade. Também não é uma decisão de mérito, mas ela também, se viciada, é passível de ação rescisória. Depois nós temos a existência de vício. Quais os vícios? Os vícios constantes no ordenamento jurídico no artigo 966. O artigo 966, se vocês puderem acompanhar a aula, ele vai ter uma série de vícios que vão ser inseridos aqui como passíveis de ação rescisória. Esses são os vícios que a sua sentença ou que a sua decisão pode ter. É óbvio que existirão outros vícios, mas esses outros vícios não possibilitarão a ação rescisória. O Código diz que é uma lista do que o legislador entendeu como inconcebível de continuar a transitar em julgado. Então, tem esse ponto. E aí tem o prazo para a proposição da ação rescisória. O prazo para a proposição da ação rescisória, ele é em regra de 2 anos. Em regra de 2 anos, mais à frente, quando nós falarmos de cada hipótese, de cada vício, eu falarei outros prazos, mas fixem num primeiro momento de que é 2 anos a partir do trânsito em julgado. E lembrando ainda que essa decisão não precisa ser uma decisão que o trânsito em julgado tenha sido na última instância, que eu tenha esgotado todos os recursos. Eu posso ter uma sentença de primeiro grau que eu não recorri, eu não apelei porque achei que não iria ganhar, descubro que tem um vício e eu posso rescindir. Então não são as últimas decisões só, qualquer decisão que se enquadre numa decisão que formou coisa julgada em regra material, a existência de um vício e um prazo dentro desses 2 anos para entrar com a ação rescisória. Esse prazo, se cair num dia não útil, ele é postergado para o primeiro dia útil, 2 anos, né? Então não tem grandes dúvidas em relação a isso. A própria visão sobre a ação rescisória é uma visão em relação à segurança jurídica. Se busca a segurança jurídica por causa da existência de um vício. É óbvio que a coisa julgada, a res judicata, ela tende a formar lei entre as partes, que é isso que o Código diz, justamente para que se estabilize as decisões e que elas possam ser cumpridas e ao serem julgadas, formado coisas julgadas, elas não sejam alteradas. Porém, na existência desses vícios, é autorizante que você possa rescindir, porque são vícios graves e são vícios que atentariam contra a segurança jurídica. Porém, o prazo é muito importante. Não vai ser um vício que ad eterno vai possibilitar com que você rescinda a decisão. Uma decisão mesmo viciada, depois de 2 anos, ela vai ganhar uma imutabilidade definitiva. Então nós podemos até classificar que tem uma imutabilidade da coisa julgada provisória durante os 2 anos que cabe a ação rescisória e depois que passar esses 2 anos teria a imutabilidade definitiva que não caberia mais a ação rescisória, mesmo que houvesse um vício. Então tem esse ponto aqui que é bem interessante. Essa é a primeira aula de ação rescisória. Vamos falar sobre tudo da ação rescisória e nos acompanhe aqui, página do professor Vinícius Lemos, curta, se inscreva se quiser receber as aulas, compartilhe, tem também a página do Facebook, professor Vinícius Lemos, e aguardamos justamente que você goste da aula e goste do curso completo. Até a próxima aula.